Olá, estarei aqui mostrando as figuras representadas aqui abaixo, né, como são tocados no violão e o valor e os valores de tempo, né. Então vamos estar fazendo aqui dentro dos 5 modelos, né. O primeiro é o semibreve, então tem duração de 4 tempos, a mínima duração de 2 tempos, a semínima duração de 1 tempo, a colcheia meio tempo e a semicolcheia 1/4 do tempo, tá ok? Então eu vou estar fazendo aqui com o metrônomo, tá? Como isso funciona na prática, né? No caso do estudo do violão. As notas elas vão estar surgindo só, tá? Nessa linha aqui, porque o intuito aqui é saber o valor das figuras, a duração das figuras dentro do pentagrama. Então aqui nós vamos trabalhar com uma nota só, com Lá, tá? Então é o Lá nessa região aqui, tá ok? Então as 5 compassos aí seria só nessa nota aqui. Bem, eu estarei utilizando aqui o metrônomo, tá? 60 BPM. Vamos lá então. Vamos lá? Está fazendo aqui mínima, semínima e em oitavas de forma descendente, tá? Igual um exercício que a gente fez de forma ascendente, tá? Então seria a escala de Dó, né? Nós vamos começar a fazer de cima para baixo, tá ok? As figuras que nós vamos trabalhar, né? Mínima, semínima. No final tem uma figura mínima com um ponto de aumento, tá? O que seria isso? Esse ponto de aumento é equivalente à bolinha pintada, né? Essa bolinha pintada ela tem um valor de 1 tempo. Só que quando você toca essa bolinha, essa última bolinha, ela tem um valor de 2 tempos, então geralmente é a metade dela. Então metade de 2 é 1, tá? 1 mais 1 é 2. Então o valor de duração dela é 3 tempos, tá? Se você for olhar aí no compasso, 3/4, que não é um assunto que eu vou abordar agora, né? Aqui mais é leitura e ouvido das notas, né? A gente aprende nas notas, trabalhando ela dentro do pentagrama, tá? Sem BPMs, né? E aqui, a posição do dedo, tá? Você pode estar fazendo com esse dedo aqui, tá? Então você vai usar os dedos 4, 3 para vir apertando as notas. Lembrando que aqui não é técnica, tá? Partitura, tá ok? As notas que estão surgindo aqui no pentagrama, tá? Então não é técnica, tá? De nenhuma mecânica da mão esquerda, né? Pra gente que é destro, né? Ok? Então vamos lá. Lá, tudo das colcheias, semicolcheias com pausa, né? A pausa aqui é de 1 tempo, tá? E vamos trabalhar aí
Aqui é mais rítmico, tá? Então, vamos trabalhar só nessa nota, que é a nota Lá. Tá ok? E aqui nós vamos se preocupar mais com as figuras que entoam os ritmos. Vamos estar tocando em 60 BPM, ok? Então vamos lá. Olá, está aqui fazendo o estudo, tá, e das figuras. Um detalhe, tá, que aqui abaixo do pentagrama, né, da clave do sol, nós temos um tab, né? Esse tab ele representa a tablatura. Então as linhas são as cordas, tá? Como aqui abaixo está representando 3, 3, 0, esse 3 seria nessa casa 3 aqui, ó, tá? O 0 é a corda solta. Então aqui, esse 3 ele está representando a corda Lá. É como se eu estivesse tocando de assim, tá? Para mim, minha frente. Então, de acordo com as notas, né? Ele só não tem valor rítmico. Então, né, o intuito aqui nessa aula é fazer com que você toque a tablatura, né? Para você ter uma direção, mas que você siga a partitura, tá bom? Aqui na partitura nós vamos trabalhar com 3 figuras, né? A figura mais usada é a semínima e colcheia, e no final tem uma mínima, né? Finalizando, ok? O BPM é 74, então vamos lá. O estudo das mínimas com arpejos, né? No finalzinho, tá? Nós vamos ter uma figura aí de semibreve com duração de 4 tempos. Cada 2 figuras aí, no valor de 2 tempos, né? O BPM, o máximo que você pode fazer nesse exercício, nessa aula, até uns 115, né? É o que está mostrando aqui. Só que eu vou estar fazendo em 80 BPM, tá ok? E aí você vai aumentando de forma gradativa, ao ponto que você consiga tocar as notas de forma fluida, né? Olá, está fazendo aqui do estudo das mínimas em primeira oitava, de forma ascendente, tá? Então seria a escala de Dó, tá? Sempre retornando para a sua primeira nota, né? E atingindo as 8 notas, tá ok? De forma ascendente. Aqui nós vamos trabalhar com a figura de mínima, tá ok? Então tem um valor de 2 tempos.
68 BPM, ok? Então vamos lá então. Olá, está fazendo aqui um estudo das semínimas e semibreve, figuras de um tempo de duração, tá? E no final é uma semibreve, ela tem 4 tempos de duração. A BPM 72. Lembrando que abaixo tá é a tablatura, então pode estar tocando também, seguindo os números. Os números aqui vão representar a casa e as linhas vão representar as cordas, ok? Lembrando que o 3 abaixo é a corda grave, aí embaixo, tab, né? Se for ver aqui aonde fica a clave de sol, abaixo que está as tab representando a tablatura, ok? Mas o intuito aqui, como eu já disse, é fazer com que você leia a partitura. Então a tablatura é como se fosse uma forma de um guia para você, às vezes, não se embaralhar muito. Então você tendo os números representando as casas e as cordas, fica mais fácil para você ir compreendendo as notas do pentagrama. Então vamos lá. Olá, está fazendo aqui o estudo das coxinhas com as notas, né? Aqui nesse exercício, tá, nessa aula, as notas elas estão acima, tá? Indicando as notas aqui, elas estão mínimas, no 6/8, então ela é tocada um pouquinho mais agilidade. O BPM está em 30, mas no meu metrônomo é 40, só que eu indico fazer dos 40 para cima, tá? Então ele está indicando 30, não tem problema, pode fazer. Mas se você perceber que está muito lento, estiver atrapalhando o estudo, faça de 40 para cima. Lembrando que no final, tá? No último compasso, nós temos uma mínima, tá? Com um ponto de aumento. Então seria, como eu disse na aula passada, né? Esse ponto ele é equivalente a um tempo, então é metade dela. Então é ela que vale 2 e mais metade dela que é 1. Então, como nós estamos fazendo aqui, seria a semínima, né? As figuras de um tempo. Beleza? Vamos estar fazendo aqui então. O BPM aqui eu estou fazendo em 60. Olá, vamos estar fazendo aqui, tá? Seria os intervalos dos acordes, né? Então, nós teremos aqui 4 tipos de acordes, né? O maior, o menor, o
o diminuto e o aumentado, tá? É no tom de dó. No primeiro compasso, nós vamos estar fazendo a nota de forma melódica, né? Então, eu vou estar fazendo essas 3 notas aqui, ó. Tá? Aí você vai olhar lá em cima no diagrama de acorde, ok? No segundo compasso, se você for ver uma bolinha em cima da outra, tá? Ali é o acorde. Então, quando você vê uma pareada à outra, toda vez que você vê isso dentro de um pentagrama, é um acorde. E esse acorde é o que está no diagrama de acordes lá em cima, lá no bracinho do violão lá. Tá bom? Logo a minha esquerda aqui, tá bom? É o diagrama. Abaixo é o pentagrama, né? Depois é o acorde Dó menor, né? Que seria, usando aqui ele com as notas aqui, uma após outra, né? Forma melódica. Dó menor. Depois o diminuto, né? Que é o Dó diminuto, né? Ó. Por último, que é o Dó aumentado, né? Aí você vai fazer o acorde. Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui dentro do BPM, tá? Tá em 80 BPM, tocando, né, os arpejos e fazendo um acorde correspondente a esses arpejos. Ok?